Fala galerinha, aqui é o André Oliveira, mais conhecido como Firon. Hoje nós vamos começar mais uma aula aí. Olha esse brasão maravilhoso da nossa cidade de São Paulo. Não esqueça de curtir a gente nas redes sociais, Agentes Cristãos no Instagram e no YouTube. Dá um senta o dedo lá no like, nos agentes escolares, para a gente continuar produzindo os vídeos cada vez melhores. Hoje aí a gente falando um pouquinho, nós falamos na aula anterior nesse módulo do Sudeste físico, clima, relevo, enfim, e hoje nós falamos da parte humana do Sudeste. E olha que interessante, o nosso lema aí, a tradução non dico duco, né? Non dicor duco. Oh, me atrapalhei todo para falar esse latim bem fuleira. Significa aí a tradução não sou conduzido, conduzo. Isso mostra uma visão, desde a fundação da cidade de São Paulo, de que o paulista, seja do interior, o paulistano também da cidade, é aquele que não depende de ninguém. Isso muitas vezes é uma visão comum dos nossos governantes da cidade de São Paulo e do Estado, quando, por exemplo, recusa a ajuda do governo federal em situações de crise como essa do Covid-19, ou toma decisões à revelia sem consultar muitas vezes o nosso governo. E aí a passagem que eu deixo está em Isaías 41:13, que diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Para nós cristãos, sermos conduzidos por Deus é a melhor escolha que nós podemos fazer, e negando as nossas próprias escolhas, as nossas próprias decisões muitas vezes, mas jamais abrindo mão do nosso livre-arbítrio, escolhendo voluntariamente seguir a Deus, e entregar a nossa vida, os nossos destinos nas mãos do Senhor. Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Falando um pouquinho do Sudeste humano, a sua população, o estado aí tem a região composta aí, só para lembrar, por Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, nosso estado, né, e a capital, a cidade de São Paulo. A maior parte está no estado de São Paulo, em média aí 44 milhões de habitantes. Quase a metade dessa população do estado está só na cidade de São Paulo, uma das maiores metrópoles ou cidades globais aí do mundo. Em média, aí, 16 milhões no Rio de Janeiro, 20 milhões em Minas Gerais e a menor população da região no Espírito Santo, quase 4 milhões de habitantes, né? É uma das maiores populações, é a maior população do país, é a região que mais tem pessoas concentradas. E destaque aí, por que tem tanta gente na região do Sudeste, sobretudo em São Paulo? Por conta aí da nossa formação histórica a partir do café. Você tem à sua esquerda aí a região da Avenida Paulista, antiga Avenida Paulista, local de moradia dos barões do café, as grandes mansões onde eles realizavam negociações, e esses lucros gerados no século XIX, a partir da venda do café, serviu para as primeiras indústrias do estado e da cidade de São Paulo, levando ao crescimento a partir do nosso estado, atingindo posteriormente o Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro na época, e outras regiões aí, sobretudo Belo Horizonte em Minas Gerais, sul de Minas Gerais, levando a um crescimento industrial, um dos maiores da América Latina. E você tem a foto atual à direita da Avenida Paulista. Avaliando ambas as fotos, você vê que a região deixa de ser moradia para se tornar uma região meramente comercial, onde você tem grandes escritórios, grandes empresas internacionais localizadas aí nessa área. E aí, a gente também tem aí o mapa da agropecuária aí relacionada à região, destacando aí o estado de São Paulo, Minas Gerais, as principais produções, né, amendoim, milho, criação de bois, a carne bovina aí voltada sobretudo para os grandes centros consumidores, né, São Paulo e Rio de Janeiro, a laranja voltada para a exportação, né, o nosso suco de laranja, o famoso suco de laranja vendido aí para os Estados Unidos e outras regiões da Europa, enfim, um dos produtos que nós temos exportado, indo em direção ao centro-oeste, a soja, né, e o agrobusiness, o agronegócio, voltado aí também para a exportação da soja. Destaque aí para o café, embora o oeste paulista, onde a produção se expandiu a partir do terreno de Terra Roxa, né, no interior de São Paulo, divisa com o Paraná, hoje não mais, hoje o destaque do nosso café aí é o estado do Espírito Santo e Minas Gerais, e além das produções aí de subsistência voltada para o mercado interno de feijão e arroz, aí principalmente a região de São Paulo, né? Destaque aí também a região industrial, veja que ela coincide com as áreas urbanas, as grandes cidades, por exemplo, São Paulo, onde você tem um círculo maior aí,
depois Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Veja que em Vitória, no Espírito Santo, é um pouquinho, não é uma região tão industrializada se comparada com as outras do Sudeste, seguindo aí a localização populacional. A famosa megalópole, né, São Paulo e Rio de Janeiro, né, essa fusão de duas grandes metrópoles, embora não tenha sido completa essa fusão, não tenha sido plena como em outras partes do mundo, como no Japão e Estados Unidos, e o Nordeste dos Estados Unidos, mas veja que interessante nesse mapa aqui, você observa o caminho feito pela industrialização em São Paulo, no estado de São Paulo. Ele segue o mesmo caminho das plantações de café em direção ao oeste paulista, em direção aí ao interior do estado, onde você tem grandes cidades, né? Você vê já essas bolinhas maiores, ou seja, demonstrando uma expansão do fenômeno de metropolização a partir da capital do estado, da cidade de São Paulo, a chamada Grande São Paulo, ou metrópole, ou região metropolitana de São Paulo, onde esse processo industrial tem se expandido em direção ao interior desde o século XIX, a partir dos lucros gerados pelo café. Então, hoje aí nessa aula a gente falou um pouquinho de vários assuntos. E não temos que destacar também, olhando o texto aqui agora abaixo, a cana-de-açúcar, né, a produção a partir dela, desde da era colonial, né, na região, que sempre se destacou, mas sobretudo nos dias atuais no uso dela como combustível, o etanol, voltado aí para exportação e para o mercado interno, como alternativa à gasolina, ao diesel, ou seja, ao petróleo. Então, nessa aula de hoje, a gente falou da população do Sudeste, sobretudo de São Paulo, das maiores cidades aí do Brasil e da América Latina. Falamos da história industrial da região a partir do café no século XIX, a economia agropecuária e a indústria localizadas aí, sobretudo nas regiões onde há mais pessoas. E aí um meme para brincar um pouquinho nessa aula. Enquanto isso, no Sul e Sudeste, principalmente no Sudeste, chuva, né? Tropical típico, aquele frio, aquela chuvinha no inverno, inverno seco e verão chuvoso, né? Muito comum aí. E no Tocantins, já caminhando aí, uma região mais quente, litorânea, né? Tropical úmido, né? Portanto, aí a beira-mar, né, um clima mais tranquilo. Mas a brincadeira também se refere à ideia de trabalho. Mais uma vez aí uma foto na parte de cima em São Paulo, da Avenida Paulista, que é conhecido como uma cidade que não para, 24 horas trabalhando, 24 horas funcionando, enquanto boa parte aí de outras galeras aí em outras partes do país se deleitando em plena segunda-feira, talvez, aproveitando o dia. Essa é uma visão um pouco preconceituosa, ao meu ver, uma vez que várias regiões do país, entre elas Palmas, por exemplo, aí na região, várias cidades do Nordeste, enfim, têm crescido muito nos últimos anos, né? Então não é mais essa brincadeira aí como nós temos visto na foto.